Bom, bom dia a todas e todos. É uma satisfação enorme para nós abrirmos esse seminário de 10 anos do mestrado acadêmico Direito e Desenvolvimento aqui da FGV Direito de São Paulo. Nós solicitamos à CAPES a abertura desse curso em 2007 e nós então completamos hoje, nesse período, né, que foi mais ou menos nesse período que nós fizemos isso em 2007, 10 anos de curso. Nós já formamos algumas gerações de mestres, nós já temos doutores formados, não por aqui ainda, mas já que passaram por aqui, já doutores em outras instituições que já são professores. Nós temos professores na Finlândia, nós temos professores em diversos lugares que foram egressos desse programa. E nós também, ao longo desses 10 anos, produzimos uma variedade de livros, de artigos, de pesquisas e, coroando esses 10 anos de atividade, nós recebemos recentemente, na última avaliação quadrenal CAPES, a nossa primeira progressão, algo que eu havia já comentado ontem, e que nos deixa muito felizes, porque é uma sinalização clara de que nós estamos... É uma das sinalizações, não é a única, mas é uma sinalização importante de que nós estamos acertando, seguindo esse passo, né? Os nossos próximos passos agora serão a formulação de uma proposta de doutorado e a apresentação disso para o nosso órgão regulador, com a intenção de que os nossos próximos professores finlandeses e que estão ao longo do mundo sejam formados no nosso doutorado aqui, que a gente não seja mais uma boa plataforma de exportação de bons mestres, e sim de bons doutores, né? Essa é a nossa ambição. Esse seminário vai percorrer as agendas de pesquisa dos professores, né, que nós desenvolvemos ao longo desses anos, com a intenção de fazer um balanço do que nós produzimos e também com a perspectiva de olhar para frente quais são os nossos desafios acadêmicos. Então, cada uma das mesas, de certa maneira, procura reunir, né, as áreas ou os projetos de pesquisa dos professores que mais os identificou nesses anos, né, permitindo ainda uma reflexão futura. Eu vou, enfim, não vou aqui apresentar, evidentemente, a programação para vocês, também não vou me alongar muito nessa apresentação, só queria saudar vocês todos, agradecer a participação, dizer que a gente está aqui muito contente em realizar esse seminário. E é mais uma conferência que a gente aqui, a cada 2, 3 anos, a gente realiza uma conferência aqui, com a intenção de sinalizar para nós, para os nossos alunos e para os futuros alunos, que o único destino desse programa é sempre elevar a barra da qualidade e da competência acadêmica. Acho que esse é o grande sinal que nós gostaríamos de passar. Eu vou pedir para o nosso diretor, Oscar Vilhena, seguir e a gente continua a nossa apresentação e, logo em seguida, a fala do professor David Trubeck, que é o nosso keynote de hoje. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui para a abertura desse seminário de comemoração dos 10 anos do mestrado acadêmico, né? Esse mestrado acadêmico, ele, evidentemente, que está no contexto de uma escola que começou há um pouco mais de tempo, né? O Ari está aqui presente, eu pedi para que ele falasse, mas ele falou que eu é que ganho como diretor, então eu é que tenho que falar. Mas, certamente, se essa escola é fruto de uma visão, de um sonho de algumas pessoas, e o Ari é a principal delas, tá? Mas também do presidente Carlos Ivan, ela é fruto, sobretudo, de uma necessidade que se impôs ao país. Tá? Nós, no final dos anos 90, sem dúvida nenhuma, estávamos começando a sentir de uma maneira mais aguda os impactos da globalização, tá? E também os impactos da democratização, né? Uma sociedade que começava a se transformar, que começava a fazer mais demandas, que começava a articular essas demandas em torno
de um complexo de direitos que tinha sido oferecido pelo quadrante da Constituição. Em alguma medida, o modelo de ensino jurídico, o modelo de pesquisa jurídico que existia no Brasil era carente na oferta de solução para esses problemas que, em primeiro momento, a globalização e a democratização apontavam, né? E essa escola, então, surge para preencher, em alguma medida, ou para contribuir para o preenchimento dessa lacuna que existia. E, naquele momento, também, muitas já eram as escolas de direito no Brasil, né? É impressionante, quando nós pegamos nos anos 80, nós tínhamos 180 escolas de direito no Brasil, e já no final de 2000 nós estávamos alcançando a marca de 1.000 escolas de direito, né? Agora, independentemente dessa explosão no campo de formação de jovens advogados, nós entendíamos, naquele momento, que era necessário a formação de alguns pensadores jurídicos, de advogados, que fossem capazes de dar conta de fenômenos que se distinguiam dos fenômenos para os quais essas outras escolas haviam sido formadas, né? Evidente que montar um projeto como esse nos coloca frente a uma série de obstáculos e também uma série de armadilhas, né? A primeira, talvez, das armadilhas, quando se pensa em fazer uma escola mais cosmopolita, uma escola menos paroquial, é que nós não caíssemos na vala do colonialismo legal, ou seja, com um corpo docente onde grande parte dos professores tinha estudado fora do Brasil, tinha se entusiasmado com esse período de estudo fora do Brasil, alguns de nós tínhamos trabalhado fora do Brasil, e tínhamos um padrão de comparação, que muitas vezes não era um padrão de comparação muito favorável às escolas brasileiras. O primeiro erro talvez fosse tentar importar o modelo estrangeiro e aplicar aqui no Brasil. E esse importar do modelo estrangeiro ia desde a perspectiva mais metodológica do ensino, mas também da perspectiva da pesquisa, né? E eu me lembro, e aí vocês vão entender por que o professor David Trubeck está aqui, que nós tivemos conversas, o Trubeck teve com vários dos nossos colegas, mas eu fui particularmente privilegiado nessas discussões, de que maneira nós tínhamos que ter uma agenda cosmopolita de pesquisa em direito, mas que não fosse uma agenda caudatária das pesquisas que vinham sendo feitas nos países do Norte, tá? De que maneira, quando nós nos associávamos para a produção de uma pesquisa comum, e hoje a primeira coisa que ele me fez ao entrar, a hora que eu entrei nessa sala, foi me mostrar um livro que está saindo pela Cambridge, que é um livro sobre a profissão jurídica, né, de que as hipóteses de pesquisa não fossem hipóteses de pesquisa desenhadas por pessoas que tinham, vamos dizer, uma estrada mais longa no campo da pesquisa, mas ela fosse desenhada conjuntamente pelos nossos professores e por nossos colegas em outros países, né? Então, a ideia era de que nós precisávamos ser cosmopolitas, mas vistos a partir da Rua Rocha, né, vistos a partir dos problemas que nos afrontavam, vistos a partir dos desafios que se apresentavam ao Brasil, né? E isso, me parece que o mestrado foi uma peça essencial, né, não só para que os professores pudessem aguçar a sua percepção sobre como fazer pesquisa, de que pudessem ter um diálogo com os alunos sobre o que era a pesquisa relevante no Brasil, e, assim, conseguir fazer uma escola antenada, preocupada com a sua inserção internacional, sem, no entanto, ser caudatária de escolas que formaram muitos de nós. Uma segunda armadilha era a armadilha, vamos dizer, de um certo solipsismo jurídico, ou seja, de que nós fizéssemos um tipo de direito que nós achávamos tão especial, mas que ninguém mais no mundo o achasse, tá? E que, portanto, não tivéssemos diálogo com ninguém dentro do Brasil, especialmente, né? Então, isso era uma armadilha muito preocupante no início dessa escola, né? Porque, como havia uma certa má compreensão sobre o nosso papel, que nós nos satisfizéssemos em conversar conosco mesmo e fôssemos autolaudatórios conosco mesmos, né? Então, há uma necessidade, se o Brasil precisava
de uma ciência jurídica mais empírica, se o Brasil precisava de compreender os seus próprios problemas, se o Brasil precisava, sobretudo, transpor um modo de olhar o direito olhando simplesmente para a regra da lei e olhando as suas instituições, a repercussão dessas instituições, nós precisávamos dialogar com aqueles que estavam nas instituições, nós precisávamos dialogar com os nossos colegas fora dessa escola, e isso também foi uma atividade, foi um papel, ao meu ver, que o mestrado contribuiu imensamente para que nós não ficássemos presos dentro de nós mesmos, dialogando conosco mesmos. E uma terceira armadilha, e essa armadilha eu me lembro tendo uma longa conversa com o senhor, que era a armadilha, em alguma medida, que você descrevia sobre o CEPED. E o Ari, que também se aproximou, tem uma proximidade com o CEPED, que era do legal elitism, ou seja, especialmente num país tão desigual quanto o nosso, na medida em que você faz um projeto de excelência, um projeto voltado ao treinamento de pessoas que têm uma capacidade muito distinta, e oferece a eles um treinamento que é um treinamento que se destaca em relação aos demais, essa escola tende a se descolar daquela realidade e aprofundar o hiato de desigualdade existente desse país, porque aqueles que recebem esse treinamento se tornam ainda mais sofisticados e mais distantes. Então, esse é uma tarefa que é muito difícil de ser realizada, eu diria que em qualquer lugar do mundo, sempre o ensino universitário de excelência, ele favorece uma forma de desigualização brutal, mas num país como o nosso, isso ainda é mais grave. Então, ter certa consciência a respeito disso é fundamental. E tanto na graduação quanto no mestrado, nós tentamos, então, não só a partir de talvez programas mais sensíveis para a escolha daqueles que venham para cá, mas, sobretudo, sobre o objeto a partir do qual nós nos debruçamos, que a escola não caísse também nessa armadilha. Então, eu gostaria de concluir, Mário, te parabenizando a todos os professores que estão nessa empreitada e agora com o desafio de montar o doutorado, e parece que todas as dúvidas que nós tínhamos há 10 anos atrás voltam, e voltam muito mais forte, e as posições são muito mais arraigadas, e é difícil, numa escola, nós entendermos o que é um everyone's second choice, quer dizer, como é que nós conseguimos encontrar um denominador comum dentro de um corpo docente que foi montado para a graduação, portanto, é um corpo docente vinculado à diversidade, muito menos do que à homogeneidade, encontrar aquilo que nos une. Mas, certamente, nós conseguiremos sobreviver até o final do mês e conseguir montar uma proposta de doutorado que tanto seja consistente, que seja necessária para o Brasil e que não incorra em nenhuma dessas armadilhas que nós, aparentemente, conseguimos evitar durante esses 10 anos de mestrado. Agora, eu digo tudo isso, e digo tudo isso na presença do professor Tsubek, porque ele foi um interlocutor durante todo esse período. Ele é um interlocutor do Brasil ao longo de algumas décadas, eu não vou dizer quantas, mas de muitas décadas. Não só interlocutor, como é uma pessoa que tem uma capacidade de contribuir com os seus interlocutores, de ser generoso com os seus interlocutores. E, na melhor tradição de um professor, de ter uma enorme satisfação com o sucesso daqueles com quem ele é o interlocutor. Isso é uma coisa rara. As pessoas têm uma relação com o seu próprio conhecimento que, muitas vezes, é perversa. Isso não acontece com o professor Tsubek. Então, em função de tudo isso, de toda essa interlocução, de toda essa generosidade e, evidentemente, da sua contribuição intelectual para o campo que nós decidimos abraçar, é que a Escola de Direito decidiu criar a Cátedra David Tsubek, de Direito, Sociedade e Desenvolvimento. Evidentemente que é difícil explicar qual é o sentido de uma cátedra num país que não tem mais cátedras, onde isso foi abolido por decreto, mas a cátedra significa um conjunto de coisas e, sobretudo, a cátedra significa isso que nós estamos fazendo aqui, a capacidade de atrair pessoas para um diálogo sobre aquilo
a qual ela tem como missão, desenvolver o conhecimento na área do direito e desenvolvimento, né? Essa cátedra ela hospeda diversas atividades, né? A primeira dessas atividades é uma atividade com professores, né? Nós temos um seminário com professores da escola, onde eles têm a possibilidade de interagir entre si e interagir com o professor Trubeck na qualificação dos seus papers para publicação internacional. Essa cátedra também tem como um outro projeto a realização de seminários anuais sobre o tema de direito, sociedade e desenvolvimento, né? E hoje aqui nós estamos dando abertura, então, essa é a primeira atividade da cátedra. Eu vou tomar a liberdade de ler, quando nós propusemos, Ari e eu levamos ao presidente Carlos Vivan, a solicitação da escola, né, para a abertura dessa cátedra. A Fundação Getúlio Vargas, eu aprendi que ela tem... É uma instituição altamente complexa e sofisticada, mas, às vezes, ela não tem os protocolos para algumas coisas, né? E não tinha um protocolo para a formação de uma cátedra, né? Afinal, o que significa isso? O que vocês querem, né? E, enfim, mas, afora o fato de que não existiu o protocolo, e isso nós, advogados, rapidamente conseguimos contornar, quando a solicitação chegou ao Conselho Superior da Fundação, ela foi recebida com imensa alegria, né, e houve uma aprovação unânime da cátedra, e o professor Carlos Vivan, então, encaminhou uma carta ao professor Trubeck que eu gostaria de ler. Excelentíssimo professor David Trubeck, é com imensa satisfação que anuncio a decisão do Conselho Diretor da Fundação Getúlio Vargas de autorizar, em sua última reunião, a Escola de Direito de São Paulo a criar a cadeira David Trubeck de Direito, Sociedade e Desenvolvimento, da FGV Direito SP, em reconhecimento à sua relevante contribuição ao estudo das relações entre direito e desenvolvimento, ao seu longo compromisso com a nossa instituição, que teve início ainda em meados dos anos 60, em especial, a sua imensa, frutífera cooperação com a Escola de Direito de São Paulo. A cátedra David Trubeck tem por objetivo fomentar a pesquisa e o debate acadêmico nesse campo interdisciplinar de conhecimento, promovendo o intercâmbio de professores e pesquisadores e contribuindo para a formação de uma nova geração de acadêmicos comprometida com a pesquisa empírica no campo do direito e na promoção do desenvolvimento, em sua mais ampla concepção. A Escola de Direito de São Paulo, por intermédio dos seus programas de pós-graduação e de relações internacionais, ficará responsável pela implementação de projetos e atividades relacionados a esta cadeira. Cordialmente, Carlos Ivan Simons Leal. Parabéns. Bom, antes de terminar, eu gostaria de essa homenagem, singela homenagem, eu gostaria de passar a palavra ao meu colega, amigo Paulo Matos, porque essa cátedra, evidentemente, custa, porque ela significa, em primeiro lugar, o trânsito de pesquisadores e professores, a possibilidade de que nós convidemos professores para virem para o Brasil, convidemos pesquisadores do Brasil para virem para a escola, né? E essa cátedra tem 2 doadores originais, né? Os fundadores da doação. A primeira delas é a professora Louise Trubeck. Isso demonstra, depois de tantos anos de casamento, realmente não só uma admiração profunda, mas um amor profundo. É uma pena que ela não esteja aqui, mas ela é a primeira apoiadora dessa cátedra, e o Paulo Matos, que também fez uma doação substantiva para que nós possamos levar essas atividades à frente. Então, eu queria pedir ao Paulo, agradecer, em primeiro lugar, ao Paulo por esse apoio à escola. O Paulo tem sido apoiador em outras atividades da escola, no fundo de bolsas para os alunos, mas, entusiasmadamente, ele também quis apoiar essa iniciativa. Então, eu pediria ao Paulo que fizesse homenagem ao professor. Obrigado, Oscar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, nessa escola pela qual tenho um carinho enorme. Não vou me alongar, mas gostaria de dizer algumas breves palavras, quer dizer, lembrando, talvez, o primeiro dia que eu encontrei o professor David Trubeck, algo como 16 anos atrás, no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde
eu e um conjunto de colegas recém-formados na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, estávamos no SEBRAP tentando fazer pesquisa empírica em ciências sociais, juntando questões ligadas a aspectos que nos intrigavam no campo do direito e tentando construir um primeiro esboço de trabalhos de pesquisa empírica em direito naquela época. E naquela época, eu lembro de um encontro com o professor David Trubeck, onde ele veio fazer uma palestra sobre direito do trabalho, relações do trabalho, ao mesmo tempo em que ele fazia a discussão, nós convidamos ele para falar sobre outro tema, né, que era toda a discussão sobre reforma do Estado naquela época, no momento final dos anos 90, onde o Brasil passava por uma série de transformações. E, paralelamente, esse mesmo grupo, ou algumas pessoas desse grupo, estavam se engajando num outro projeto, catalisados aqui pelo professor Ariosvaldo Matos Filho, que soube pegar aquela ebulição daquele momento e de alguma forma, cativar algumas das pessoas da minha geração a se engajarem no projeto de formação, de construção de uma escola de direito e de pesquisa em direito no Brasil de uma forma diferente, né, do que vinha sendo feito até então. E o professor Dave Trubeck foi uma pessoa central em todo o diálogo paralelo que nós travávamos nesse triângulo David Trubeck nos Estados Unidos, SEBRAP e aqui a escola, o grupo original de formação da escola, onde a discussão sobre pesquisa em direito era essencial. Quer dizer, como tentar transformar o ensino do direito e a forma de pensar o direito a partir de pesquisa em direito, especialmente de pesquisa empírica em direito, né? E o Dave Trubeck, para usar uma expressão do professor José Arthur Janotti, um dos fundadores do SEBRAP, é um intelectual inserido no mundo, né? O Janotti sempre estimulou muito que nós fôssemos intelectuais inseridos no mundo e fôssemos capazes de pensar o Brasil, né? E a dimensão de formação, tão discutida na academia, nas ciências sociais brasileiras, é um elemento que me parece que foi introjetado enfim, na origem dessa escola, né? E muito estimulado pelo professor Trubeck, né? A ideia de formarmos não só uma escola, mas formarmos algo diferente no campo do direito no Brasil, baseado em pesquisa, né? O conceito de formação no campo das ciências sociais brasileiras, ela tem em si uma discussão relativamente própria, que é um certo sentimento dialético entre algo que o Oscar aqui mencionou, se nós importamos modelos e adaptamos modelos à nossa realidade, ou se nós partimos da nossa realidade para construir os nossos próprios modelos e aí fazemos uma discussão crítica em relação às especificidades da realidade brasileira no debate internacional acadêmico. E eu acho que essa cátedra ela vem para, de alguma forma, continuar o projeto bem-sucedido até agora aqui da escola, tanto na graduação quanto no mestrado acadêmico, agora o projeto do doutorado, né, para que formemos intelectuais que possam continuar a pensar o Brasil de forma autônoma. Então, é um grande prazer poder apoiar aqui a escola e continuar a apoiar a escola e fazer essa homenagem ao professor David Trubeck, que tem sido tão importante para o pensamento jurídico no Brasil e para a inserção desse pensamento no mundo. Obrigado.